Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que estejam bem nessa quarta-feira, dia 24 de setembro. Estamos chegando aí no final do mês de setembro, no finalzinho do ano já, né, gente? Como passa rápido, passa tudo muito rápido. E bora para mais uma live, né? Então, mais uma live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas lives e essa maratona, tá? Bom, então eu tô fazendo aqui lives de aquecimento da maratona para destravar o intestino, que são lives que eu faço aí de segunda a sexta às 7h30 da manhã, que tem como objetivo ir te aquecendo para essa maratona. Então, todos os dias aqui pela manhã, né, de segunda a sexta pela manhã, eu vou dar algumas estratégias, alguns conteúdos, algumas dicas que vocês podem ir utilizando para ir observando o intestino de vocês e para ir melhorando o funcionamento do intestino, tanto destravando o intestino quanto eliminando o cocô de bolinha. Essas lives, gente, elas acontecem às 7h30, mas elas ficam salvas. Então, se você entrou aqui agora e não pode assistir agora porque você tá indo pro trabalho, porque você tá ocupado, você pode assistir essas lives à noite ou em outro dia, no final de semana, pode fazer uma maratona aí, um Gabiflix aí no final de semana e assistir essas lives, tá? Essas lives, elas têm o objetivo de te preparar para a maratona para destravar o intestino, né? Gabi, o que é essa maratona? Eu tô perdida. A Regiane falou, primeira vez aqui. Regiane, seja muito bem-vinda ao meu perfil e a essa live de aquecimento, tá? Gente, a maratona para destravar o intestino são 3 aulas online gratuitas, onde eu te mostro, né? Onde eu vou te mostrar o que você tem feito de errado, o que você tem feito de errado ao longo da sua vida, que está travando o seu intestino, que está deixando o seu cocô de bolinha, tá? E eu vou te dar também os primeiros passos para que você possa resolver esse problema. Então, eu vou te falar os pilares de um intestino feliz, de um intestino saudável, tá? E aí, dentro da maratona, você vai ter a oportunidade, você vai conhecer o meu método, você vai entender como eu trabalho o intestino, como que eu faço para destravar o intestino de tantas e tantas e tantas mulheres, tá? Então, dentro, né, da maratona você vai poder entender um pouquinho mais, e se você sentir que é pra você, que o método é pra você, que o Desenfez é pra você, você pode aderir ao método, tá? Agora, se você falar assim, acho que não é pra mim, eu quero continuar travada, eu quero continuar constipada, aí você não entra e continua acompanhando meu conteúdo gratuito, que já é riquíssimo, né? Então, eu tenho conteúdo aqui todos os dias. Agora, dentro do Desenfez, obviamente, é tudo muito mastigadinho, é tudo muito explicado, muito focado em destravar seu intestino. Você tem o meu suporte diariamente dentro da comunidade Intestino Feliz. Você tem os protocolos, né? O protocolo exatamente o que você precisa para destravar seu intestino, fora todos os outros materiais que tem no método, tá? Então, você vai escolher se você quer ou não aderir ao método, se você quer ou não destravar seu intestino de uma vez por todas, tá? Mas primeiro a gente faz as lives de aquecimento, depois você assiste a maratona, vê se é pra você e se for, você se torna minha aluna. Se não for, você segue sua vida com o intestino preso, tá? Bom, e aí, gente, bora lá então pra essa live, que é uma live muito importante, né? Uma live de algo que vocês sempre me perguntam, que sempre chega aqui no meu direct, tá? Então, eu resolvi falar sobre isso hoje, beleza? Ó, o que a gente vai falar sobre, e lembrando de uma coisa, tá? Eu sou nutricionista especialista em intestino, né? Então, tudo que você vê aqui é baseado em ciência, tudo que você vê aqui é baseado, é feito depois de muitos e muitos anos de estudo, né? Então, estudo sobre intestino desde 2020. Ano passado eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia. E por isso eu falo sobre intestino hoje, por isso tantas mulheres estão aí destravando seu intestino, tá bom? Bom, então bora lá, deixa eu só ver o que a Regiane perguntou aqui. Tenho pangastrite, H. pylori, estou grávida, seu método serve pra mim? Com certeza, meu amor, com certeza. Agora, o método, Regiane, é para aquela mulher que tem constipação crônica, tá? Então, se você tiver tudo isso e tiver intestino preso, sim, o método serve para você. Agora, se você tiver só gastrite, H. pylori e você já estiver em tratamento, o método não vai ser útil, né, nesse sentido para você. Se você tem intestino preso e faz cocô de bolinha, o método serve para você sim, tá? E aí dentro dele também eu dou orientações de como tratar
a pangastrite, por exemplo, porque melhorando a sua alimentação, destravando seu intestino, essa gastrite vai melhorar também. E a H. pylori você tem que fazer o tratamento com antibiótico, né, que eu acredito que você já tá fazendo. Mas, gente, dentro do método, quem tem refluxo, quem tem gastrite, melhora demais, né? Esses dias mesmo eu tava conversando com uma aluna que eu conversei essa semana, que eu converso com as minhas alunas, né, todos os dias praticamente, e ela falou, né, minha gastrite melhorou muito depois que eu comecei o método, né, então melhora bastante mesmo. Bom dia, Ionice, seja muito bem-vinda, meu bem. Para aderir ao método, quanto custa? Eu vou falar na maratona, tá, Rosiane? Então, na maratona eu vou explicar certinho para quem tiver interesse no método, tá? Eu vou explicar certinho para que vocês possam aderir aí ao método, tá? Mas já aviso para vocês que custa menos de R$2 por dia, né? E é algo que, gente, sinceramente, as minhas alunas falam depois que elas entram, né? Gabi, é muito barato, tá? É muito barato porque é o meu problema de uma vida que eu resolvi em uma semana, né? Então, as minhas alunas, em média, o método propõe 21 dias para destravar o intestino, mas, em média, as minhas alunas destravam aí na primeira semana, tá? Com o protocolo que eu oriento para elas. Bom dia, Ká, bom dia. Sim, tem intestino preso faz anos. Regiane, então venha pro método, tá? Inclusive, é muito importante que você faça isso agora que tá grávida, porque isso influencia muito na microbiota do seu bebê, tá? Então, se você destrava o intestino, se você desinflama esse intestino agora, você vai melhorar já o intestino do seu bebê que tá dentro da sua barriga e ele já vai começar uma vida com o intestino mais feliz, tá bom? Bora lá, Grazi, bem-vindas, bom dia, Kel. Gente, a Raquel é minha aluna, maravilhosa, Edna, Dani, bora lá, gente, não posso fazer o tratamento da pangastrite, verdade. Eita, mulher, então você entra no método que melhorando sua alimentação, essa gastrite vai melhorar. Bom dia, bora lá então. Gente, o que a gente vai falar na live de hoje? Sensibilidades alimentares, né? Coloca aqui pra mim nos comentários se tem algum alimento que você come que você sente que te faz mal, tá? Então coloca aí pra mim, bom dia, Tainá, coloca aí pra mim se você já identificou algum alimento que você percebe que te faz mal, tá? E aí, coloca aqui para eu saber o que tá acontecendo com você, qual alimento você já identificou. O que acontece? Quando a gente fala de sensibilidades alimentares, a gente está falando de uma pessoa que come um determinado alimento e que o corpo dela não consegue digerir aquele alimento da forma correta, tá? E aí, muitas vezes vocês me perguntam assim, Gabi, qual exame eu tenho que fazer para ver as sensibilidades que eu tenho, para ver se eu posso ou não comer determinado alimento? Bora lá, vamos explicar isso para vocês para ficar bem claro. Gente, hoje a gente tem exame, tá? Para identificar alergia alimentar e intolerância alimentar. Alergia alimentar é aquele velho exame do alergista, né? Que ele vai picando aqui, que você faz para alimento, que você faz para pelo, que você faz para poeira, uma série de coisas, tá? Aquele exame lá é para identificar alergia. Alergia é sempre a proteína do alimento, tá? Então, a alergia, quando você fala assim, eu sou alérgico a alguma coisa, eu sou alérgico a alguma coisa. Então, você é alérgico à proteína do alimento, ou no caso de alguém que é, por exemplo, alérgico a banana, kiwi, alguma coisa assim, alguma partezinha ali do alimento que você é alérgico, tá? Então, você vai fazendo ali o teste para identificar as suas alergias, beleza? Quando a gente pensa em intolerância, então a gente tem intolerância à lactose, à frutose, por exemplo. A intolerância, ela é algum tipo de carboidrato, né? Então, a lactose é o carboidrato do leite. A frutose é o carboidrato, é o açúcar da fruta, tá? Então, as intolerâncias, elas são a carboidratos. Então, a gente tem exame para identificar alergia e a gente tem exame para identificar intolerância. Agora, se você come um alimento e passa mal, e você foi lá e fez um exame de alergia, e fez um exame de intolerância e deu um negativo, você tem uma sensibilidade àquele alimento. E não existe ainda exame para sensibilidade alimentar. Por isso, gente, que muitos médicos, muitos nutricionistas, quando estão muito desatualizados, quando são pessoas, são profissionais que estão desatualizados, que não acompanham a evolução da ciência, falam que sensibilidade é besteira. Você chega no médico, você chega no nutricionista e fala assim, fulana, mas quando eu como tal coisa eu fico mal. Aí ela fala assim, mas seu exame deu normal, então você não tem nada, é coisa da tua cabeça, é psicológico. Vocês já ouviram isso de algum profissional? Por quê, gente? Porque não tem exame para identificar a sensibilidade, para identificar se eu comi um brócolis e aí eu não tenho um exame para eu ver se eu tenho uma sensibilidade ao brócolis, tá?
A sensibilidade, o que é uma sensibilidade? Eu comi um alimento e presta bastante atenção nos sintomas que você pode ter quando você tem sensibilidade a algum alimento. Primeira coisa, sintomas que acontecem de forma rápida. Coceira aqui no nariz, tá? Coceira no ouvido. Então, quando você come alguma coisa, você fica aqui, ó, tá? Você fica aqui com o nariz coçando. Sabe aquela pessoa que tá sempre assim? Aquela pessoa com rinite, aquela pessoa riniteira. Entendeu? Fica aqui, tá? Coceira na garganta, fica parecendo uma foca. Isso aqui é sinal de sensibilidade alimentar. E um outro sinal de sensibilidade alimentar bem importante, gente, sabe o que é? Nariz escorrendo, tá? Comi um alimento, meu nariz escorreu. Sensibilidade. Isso acontece muito com pimenta, né? Então, às vezes você vai comer uma comida muito condimentada, não só pimenta, mas com algum tempero, com alguma coisa assim, nariz escorreu também tem relação com sensibilidade alimentar, tá? Beleza, esses são os sintomas que aparecem imediatamente. Um outro sintoma que aparece muito rápido é distensão abdominal. Comi o alimento, passou ali meia hora, 40 minutos, minha barriga parece que eu fiquei grávida de 6 meses. Isso já aconteceu com você? Coloca aqui pra mim, tá? Então, você come e aquele alimento você estufa tanto que às vezes a sua calça não fecha. Você entra no restaurante com uma calça, você come e a hora que você sai do restaurante a sua calça não está fechando de tão distendida que você ficou com aquele alimento ali que você comeu, tá? Bom, distensão abdominal. Sintomas que demoram um pouco mais às vezes para aparecer: diarreia, constipação, cocô de bolinha, tá? Esse sintoma, gente, de quando você come alguma coisa que você tem sensibilidade que não te cai bem, eles podem aparecer até 72 horas depois que você comeu aquele alimento. Então, se você comer esse alimento no domingo, né, no final de semana, ele pode demorar a aparecer essa sensibilidade até terça-feira, né? Então, demora. Então, a gente tem esses sintomas que eles são mais rápidos, mas tem sintomas que podem demorar um pouco mais para aparecer, tá? Outro sintoma clássico de sensibilidade alimentar: dor de cabeça. Comi algum alimento e tive dor de cabeça, tive enxaqueca, tive uma dor muito forte. Também sinal de sensibilidade alimentar. Outro sintoma: dores articulares. Eu como e eu fico com dor no corpo, tá? Principalmente se você é uma mulher constipada. Por quê? Quando você tem sensibilidade e constipação, você não consegue eliminar aquele alimento que você comeu que tá te fazendo mal. Então, o seu corpo, ele começa a dar sintomas. Você tem uma dor de cabeça, você tem uma distensão abdominal, você tem dores articulares, você tem dores musculares, você sente um cansaço extremo, tá? Depois de alguns alimentos, depois de um final de semana que você exagera, você começa a se sentir extremamente cansada, tá? Então, todos esses são os sintomas de sensibilidades alimentares, né? Gabi, e como que eu desenvolvo então essa sensibilidade? Eu tava comendo, eu sempre comi isso daqui e eu entrei na menopausa, eu engravidei, eu tive filho e de repente eu comecei a ter sensibilidade. Então, gente, o que acontece? As sensibilidades alimentares, elas acontecem por alguns motivos. O primeiro motivo mais comum é o excesso no consumo daqueles alimentos. Então, vocês têm a mania de comer todo dia a mesma coisa. Então, vocês pegam, por exemplo, mamão. A mamão solta o intestino. Aí, vocês começam a comer mamão todo dia no café da manhã, tá? Do mesmo jeito, sem combinação, sem estratégia, sem mudar a fruta. Quando eu como muito daquele determinado alimento, mesmo que ele seja saudável, tá? Você sensibiliza o seu intestino para aquele alimento, tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você tem algum evento que altere a sua microbiota intestinal. Gestação, menopausa que tem alteração hormonal, cirurgia. Quem nunca ficou travada depois de uma cirurgia, tá? Eu tava normal, meu intestino até funcionava bem, fiz uma esterectomia, fiz uma cirurgia de vesícula, retirei, né, alguma coisa, e aí eu fiquei com o intestino preso. Então, tudo que altera a sua microbiota, seja pela anestesia, seja pelo antibiótico, seja pelo próprio procedimento cirúrgico, pode sensibilizar o seu intestino para alguns alimentos. Então, muitas vezes, aquilo que você tolerava super bem, você deixa de tolerar. E o terceiro motivo que leva a sensibilidades, que pode, né, acender a chama aí da sensibilidade, são as infecções. Então, o pós-Covid, o pós-dengue, uma gripe muito forte que você pega, né, alguma alteração de saúde. Então, eu vou te dar um meu exemplo. Eu fui vegetariana por 7 anos, gente. 7 anos sendo vegetariano. E o vegetariano, a proteína do vegetariano é
são as leguminosas, né? Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? São as proteínas, são a fonte de proteína do vegetariano. Então, eu fui vegetariana por 7 anos, comi esses alimentos por 7 anos, todo santo dia. Até que eu tive Covid. Tive Covid pela primeira vez em 2022, tá? 2021 ou 2022, não sei. Tive Covid pela primeira vez. Quando eu tive Covid pela primeira vez, eu tive desbiose, que é esse quadro de desequilíbrio de microbiota intestinal. Fiquei com distensão, eu tava começando a estudar intestino nessa época. Fiquei com distensão, né? Fiquei com o intestino todo desregulado, foi o único sintoma que eu tive. E aí, depois que eu tive Covid pela primeira vez, eu fiz um dos meus protocolos para distensão abdominal, para inchaço, né? Resolvi, melhorou. E aí, no ano seguinte, na mesma época, eu tive Covid de novo. Só que dessa vez, eu tive os mesmos sintomas. Então, eu tive barriga inchada, meu intestino ficou oscilando entre preso e solto, ele ficou totalmente irregular. E só que depois que eu tive Covid pela segunda vez, quando eu comia esses alimentos, quando eu comia a leguminosa, eu ficava com muita distensão, muita dor. Eu não conseguia fechar a calça, gente, de tanto que eu ficava inchada, né? E aí eu percebi que aqueles alimentos pra mim não faziam mais sentido. Por quê? Eu tinha comido muito deles ao longo dos últimos 7 anos, todo santo dia. E aí eu tive uma infecção, eu tive uma alteração de microbiota e o meu intestino passou a não aceitar mais aquele alimento. Então, o que aconteceu? Ele sensibilizou para aquele tipo de alimento. E aí eu fui retirando e com muita terapia eu voltei a comer carne. Por quê? Porque eu não tolerava mais aquele tipo de proteína, né, vegetal. Então, hoje em dia eu como carne, eu como basicamente carne branca, né, como muito mais carne branca, mas eu voltei a comer carne por causa disso, tá? E aí, se eu fosse, às vezes, né, se eu não fosse nutricionista, se fosse uma nutricionista, principalmente se ela fosse vegana, né, se ela tivesse o princípio, a questão do veganismo muito forte, ela fala, não, faz isso, deixa de molho, coloca não sei o quê. E tudo que eu fazia não dava certo, nada do que eu fazia com esses alimentos fazia o meu intestino tolerar aquilo. Então, por isso eu tive que voltar a comer carne, tá? Então, gente, muitas vezes essa sensibilidade ela aparece depois de uma infecção, depois de uma cirurgia ou pelo consumo crônico daquele alimento. Então, por você consumir aquele alimento com uma frequência muito grande, uma quantidade muito grande e por você não ter variedade na sua dieta. Então, você vai ficando cada vez mais restrita na dieta. Quando você tá com o intestino preso, você vai cortando tudo. Então, corta glúten, corta lactose, corta um monte de coisa e você não tem resultado do seu intestino, porque não é isso que desinflama o intestino, não é isso que destrava o intestino. E aí você vai cortando um monte de coisa, continua constipada e aí começa a faltar nutrientes para sua microbiota intestinal. Quando falta nutrientes para sua microbiota, você fica cada dia mais travada. Você fica cada dia mais com cocô de bolinha, tá? Bom, dito isso, Gabi, então se eu não tenho exame para identificar essa sensibilidade, eu já fiz colonoscopia e nada destrava meu intestino, o que eu tenho que fazer então, tá? Então eu vou te falar agora o que você tem que fazer para identificar e como que você vai tratar essas sensibilidades alimentares, tá? Antes, coloca aqui pra mim se o que eu falei fez sentido pra você. Se você às vezes comia um determinado alimento e aí depois aconteceu alguma coisa na sua vida e você deixou de tolerar esse alimento. Coloca aqui nos comentários, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, porque eu vi que uma de vocês, ó, a Regina falou, acontece comigo direto, a Azevedo Ângela falou, às vezes do nada eu fico com a barriga estufada, mas os médicos atribuem a fibromialgia. Ângela, meu amor, dá pra você melhorar isso, tá? Inclusive, desinflamar seu intestino vai melhorar demais a sua fibromialgia, tá? Melhorar muito, eu espero que você esteja comigo no Desinfesa, tá? Ela falou, é isso, tá. Então coloca aqui pra mim se você já identificou. Tudo que falou me ajudou muito. Selma falou, me ajudou muito. Tudo que falou faz sentido, todo sentido. Acontece comigo, socorro. Fez sentido. A minha fica inchada, a Selma disse. Tô cortando um monte de coisa, estou perdendo peso. Não pode, Regiane, cuidado com isso, mulher. Não pode perder peso na gestação. É muito arriscado. O bebê nasce com baixo peso, tá? Cuidado, cuidado mesmo. Ó, acontece comigo, mas creio que piorou depois da menopausa precoce. Sim, Cá, pode ter piorado sim. Então, beleza, Gabi. Tudo que você falou faz sentido, me identifiquei, acontece comigo também. Depois do Covid, depois da dengue, depois da menopausa. Como é que eu vou identificar os alimentos que eu tenho sensibilidade? Através do que eu chamo de scanner metabólico, tá? Então, gente, existe dentro do meu método, né? Existe um material, existe uma ferramenta
chamado scanner metabólico, tá? O scanner metabólico, ele nada mais é do que uma série de perguntas, né, que você vai preenchendo e você vai pontuando, né, de acordo com seus sintomas pra gente entender quais as sensibilidades você tem, tá? Então, de acordo com o que você sente, a gente consegue entender quais alimentos você tem sensibilidade, tá? E aí, quando você faz parte lá do Desenfeza, é uma coisa que não tem como eu colocar aqui no Instagram. Não tem como eu colocar isso aqui, entendeu? Por quê, gente? Porque é algo extremamente completo. Você precisa de uma aula, você precisa de uma explicação. Não tem como, eu precisaria de 10 lives para falar somente sobre o scanner metabólico, tá? Então, você faz o scanner. E no scanner, você vai preenchendo de acordo com seus sintomas. Então, dor de cabeça, barriga inchada, cocô de bolinha, né? Coisas nesse sentido, você vai preenchendo. E no final, você vai ter uma pontuação. Essa pontuação, ela vai te dizer o seu grau de inflamação, tá? Então, a gente precisa entender qual o seu grau de inflamação. E a gente também vai entender quais as sensibilidades você tem, né? De acordo com os seus sintomas. Então, muitas vezes, as pessoas, antes de entrar no método, falam assim, mas como que você vai saber o que eu tenho sensibilidade, né? Como é que você vai saber? Você vai pedir exame? Não, gente, você vai fazer o scanner metabólico, porque é o que eu tô falando pra vocês. Colonoscopia, teste de alergia, teste de intolerância, não vai te mostrar a sensibilidade. A gente não tem exame para sensibilidade alimentar. A gente descobre a sensibilidade através de sinais e sintomas, que é isso que você vai preencher lá no scanner metabólico, tá? Agora, se for uma intolerância à lactose, você vai descobrir fazendo exame. Agora sim, Gabi, eu fui lá, fiz exame, intolerância à lactose deu negativo. Então, você não tem intolerância, você pode ter sensibilidade à proteína do leite, tá? E isso pode estar causando cocô de bolinha, isso pode estar te deixando inchada, isso pode estar te deixando travada, tá? Então você vai descobrir através do scanner metabólico. Gabi, e aí? Depois que eu descobrir, como é que eu vou tratar? Eu vou ter que cortar esses alimentos para sempre? Eu nunca mais vou poder comer? Calma, que agora vem a parte boa, tá? Então, gente, quando você faz o scanner metabólico lá dentro do método, e aí você vai, descobre o que você tem sensibilidade, você logo depois vai ter um cardápio para você seguir. Quando a gente tem sensibilidade alimentar, a gente precisa desinflamar esse intestino. Então pensa comigo, você ficou a vida inteira com o intestino preso, fazendo cocô de bolinha. Quando chegou na menopausa, quando engravidou, você piorou, né? Então, ainda piorou esses sintomas. E aí, o seu intestino, ele tá o quê? Inflamado, né? Então, o seu intestino, ele tá cada dia mais inflamado pelas coisas que você vem fazendo, que você faz achando que é certo. Então, eu sei que vocês vão cortando os alimentos achando que isso é a melhor opção. Mas, gente, muitas vezes o que você precisa fazer é incluir alimentos e estratégias anti-inflamatórias, né? Então, dentro lá do método do Desenfeza, o primeiro cardápio é um cardápio de desinflamação, né? Ele é um cardápio para dar um reset no seu intestino. Então, o que significa isso? Você vai fazer uma alimentação onde você vai retirar alguns alimentos, sim, tá? Porém, a gente vai incluir estratégias anti-inflamatórias, né? E essas estratégias, gente, são coisas que você não vai encontrar em nenhum lugar da internet, nenhum, tá? Por quê? Porque foi eu que fiz, foi eu que criei. O protocolo Reset Intestinal, o protocolo Reloginho, o Alívio Imediato, tá? O Alívio Imediato é um e-book com 20 receitas laxantes. 20 receitas, tá? E agora, para essa próxima turma, eu ainda vou acrescentar mais 10, para você ter uma receitinha laxante por dia. Então é assim, fui numa festa, comi aquele negócio que eu tenho sensibilidade, no outro dia, minha filha, você não vai ficar sem fazer cocô, não. Você vai acordar, você vai fazer uma estratégia do e-book Alívio Imediato e você vai no banheiro, tá? Então, dentro do método, você tem esse cardápio para desinflamar seu intestino, né? E quando o seu intestino desinflama, gente, ele passa a ser tolerante, tá? Quando eu tenho um intestino tolerante, eu tenho um intestino saudável, você consegue comer determinados alimentos que não te fazem muito bem sem passar mal, sem ficar um ano, uma semana, 10, 15, 20 dias sem ir ao banheiro. Eu tenho alunas que entram no método que elas passam 20 dias sem ir no banheiro. Eu conversei com uma aluna nesses dias, a Adrimari, ela falou, Gabi, eu passava 20 dias sem fazer cocô. Entendeu? Então, quando você desinflama seu intestino, ele passa a ser tolerante,
tá? E o intestino saudável, gente, ele tolera alimentos diferentes. Então, você não pode ficar presa, você não pode ficar assim, eu como e passo mal. Tudo que eu como eu passo mal. Eu não tenho mais vida social, eu não consigo tomar um sorvete com os meus filhos, eu não consigo comer uma pizza. Você tem que conseguir fazer esse tipo de coisa. A gente precisa lembrar, e eu sempre oriento isso para as minhas alunas, que a gente precisa, né? Que a gente precisa seguir uma dieta saudável para o nosso intestino em 80% do tempo. Então, em 80% do tempo, eu preciso seguir uma dieta saudável. Mais os 20% eu devo e eu posso comer aquilo que eu gosto, entendeu? Sem ficar passando mal, sem ficar uma semana sem fazer cocô, tá? Então, dentro do método, eu justamente desinflamo o seu intestino, né? Junto com as minhas estratégias e com o meu apoio com a comunidade Intestino Feliz. Então, você tem acesso a mim diariamente, você tem acesso ao meu WhatsApp. Do tipo assim, Gabi, eu comi um negócio, acho que não me fez bem. O que que é? Me ajuda. Eu tô lá pra te ajudar, tá? Então, gente, o que que acontece? Dentro do método você consegue ter isso, e você tem um intestino saudável e consegue comer aqueles alimentos que você tem sensibilidade, sem ficar passando mal, sem ficar inchada, sem ficar, né, sem ir no banheiro, tá bom? Então, é possível você incluir esses alimentos desde que você tenha um intestino desinflamado, tá bom? Bom, coloquem aqui perguntas pra mim se vocês tiverem alguma dúvida. Eu não aguento mais, toda vez sinto muita dor para ir ao banheiro. A Dani falou, Dani, se inscreva para maratona, esteja ali na maratona para você descobrir o que você faz para melhorar isso. Quando como feijão no refeitório do meu trabalho, parece que engoli um boi. Sim, gente, porque feijão tem que deixar de molho, tá? Em refeitório do trabalho eles não vão deixar feijão de molho, né? Sou intolerante à lactose, acredito pelo fato de consumir muitos alimentos lácteos, mas parei com alguns já. Sim, móveis tupi. É bom que você reduza, né? Porque senão você realmente vai ficar muito travado. Depois da menopausa piorou. Ângela, tava normal, tava todo mundo me ouvindo, tá? Acho que é o seu celular. Mas alimentos feitos em casa não sinto nada. Sim, porque você prepara da forma correta, né, Rose? Imagina. Estava pesquisando exatamente esse tema. Mesmo fazendo exame de lactose, sinto que fica inchada com leite e derivados. Porque já que o seu problema provavelmente é a caseína do leite e não a lactose, tá? Meu sonho é desinflamar o intestino. Como faço para fazer consulta com você? Não faço consulta, tá, Jaque? Faço um método Desinfesa, que é muito mais completo que uma consulta, tá? Pra você, antes, né, de entrar no método, você tem que se inscrever na maratona para destravar o intestino. O link está na minha bio, tá? Meu Deus, 20 dias. Pois é, gente, vocês não têm noção dos casos que eu tenho no Desinfesa, não, minha filha. Tem umas pessoas que entram lá e falam, Jesus Cristo, será que o meu método vai dar conta disso? E pior que dá, viu, gente? O povo faz cocô, vou falar pra vocês. Eu não vou ao banheiro nesse dia, fica insuportável. Imagina 20 dias. Renata, é tenso, viu? Eu vejo cada coisa, gente, que vocês não imaginam. Fico muito travado quando tomo antibiótico por causa da sinusite. Sim, antibiótico desequilibra muito o intestino, tá? Bom, qual o valor do método? Gente, vou falar tudo na maratona pra vocês, mas posso chamar no direct. Quem tiver dúvida sobre o valor, quiser ir se organizando, tá? Me chama no direct que eu passo. O Conselho de Nutrição não permite que a gente fale isso, né, em público, né, é uma coisa bem ruim, mas assim, é por isso que eu evito te falar, né, porque pode ser que aí dê algum problema nesse sentido, tá? Meninas, quem já está inscrita na maratona, entre lá no grupo de WhatsApp. Quem ainda não está inscrita, clica lá no link da minha bio e se inscreve na maratona para destravar o intestino. Porque lá, gente, por que eu insisto para vocês assistirem a maratona? Lá vai clarear a cabecinha de vocês, porque você vai identificar o que você tá fazendo de errado, tá? É uma aula super didática, super explicativa, tá? E aí vocês vão conseguir entender os pilares do intestino feliz. E se sentirem no final, vocês vêm pro Desinfesa desenfesar. Vocês vão deixar de ser mulheres enfesadas, tá? Vocês vão ficar felizes, contentes, com o intestino feliz, sorrindo, cantando. Ai, vocês vão dar bom dia pros passarinhos. Vai ser maravilhoso quando vocês fizerem cocô. Minhas alunas falam isso, né, gente? O tanto que elas ficam felizes depois do método, né? É tanto que a nossa comunidade se chama Comunidade Intestino Feliz, né? Que é daquelas mulheres que estão desenfesadas, tá bom? Já cortei bastante coisa, fiz colonoscopia, emagreci muito. Não, meu amor, você não vai emagrecer não, pode ficar tranquila. Dentro do método, gente, os cardápios têm calorias, né? Então, se você quiser emagrecer, você consegue. Você vai fazer uma restrição calórica. Se você não quiser emagrecer, se você quiser, né, manter o peso ou ganhar massa,
você vai fazer um cardápio com mais calorias, tá bom? E não vai cortar tudo, porque o método ele é muito, muito, muito completo e muito variado, tá bom? Meus amores, então é isso. Eu tenho um bate-papo agora com uma aluna às 8 horas, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Quem já sabe que quer ser minha aluna, me dá um oizinho lá no direct pra eu já gravar a carinha de quem vai destravar o intestino no próximo mês. Vai finalizar esse ano sem intestino preso, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, boa quarta-feira, que seja um dia lindo, né? Que dê tudo certo, que tudo corra da melhor forma possível, tá bom? Que vocês possam fazer cocô, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau.